Olá a todos que acompanham o blog do Ciência Informa. Eu, Guilherme Artioli, estou aqui com a Fabi Benatti. Vamos falar um pouquinho sobre periodização nutricional, mais especificamente sobre periodização de carboidratos e uma história recente aí da periodização de carboidratos, que era o tal do Train Low e Compete High, que significa você, durante um certo período de treinamento, reduzir a ingestão de carboidrato, para momentos antes da competição ou dias antes da competição, você aumentar o carboidrato, repletar os estoques de glicogênio e competir tendo as adaptações benéficas de treinar sem carboidrato e de competir com altos estoques de glicogênio muscular. A questão é que essa estratégia parece, por mais que tivesse um apelo teórico bom, parece que não tinha nenhum efeito sobre desempenho, nem benéfico nem maléfico, né? Parecia ser meio inerte. E agora eles estão com uma outra estratégia de periodização nutricional de carboidrato, que é a tal do Sleep Low. Sleep Low. Então, Fabi, por favor, explique pra gente o que é o Sleep Low. Na verdade, assim, como você bem disse, a teoria era muito boa, realmente por trás, né, do Train Low Compete High. O problema era que quando a pessoa fazia, é o que se imagina, que quando o sujeito treina com baixas quantidades de carboidrato, ele não consegue atingir intensidades bastante elevadas, e isso piora a qualidade do treino, então, portanto, embora as adaptações ao treino também são você meio que melhora aqui, piora aqui, e fica tudo na mesma. O balanço final dá na mesma. Dá na mesma. E aí, com base nisso, né, um grupo australiano, da Louise Burke, ele veio com uma ideia, né? Então, como que a gente pode ter essas adaptações e mesmo assim, né, quer dizer, ter fazer com que todo mundo ganhe, né? Ter os benefícios de não ter o carboidrato por um certo período, sem ter o malefício de treinar com baixo carboidrato. Exatamente. Então eles vieram com essa estratégia que chama Sleep Low, que consiste da seguinte coisa, né? Então os sujeitos, eles fazem... tem que ver de onde eu parto, né, para explicar melhor. Os sujeitos, eles dormem, vamos começar assim, fazem restrição de carboidrato no período da tarde, então dormem com baixas concentrações de carboidrato. Então pouco antes de dormir, né, eles já param de consumir carboidrato. Vamos começar, espera, volta. Então, do que consiste essa estratégia, né? Então, os sujeitos fazem uma sessão de treinamento à tarde repletados de carboidrato, tá? De alta intensidade. Após essa sessão, em que eles treinaram alta intensidade com carbo, acaba-se o consumo de carboidrato ali, não se consome mais carboidrato, por exemplo, no jantar e assim por diante. Aí eles dormiam, então, com menos, né? Tendo comido pouco carboidrato após uma sessão de treino. No dia seguinte de manhã, fazem uma sessão de treino submáximo, com pouco carboidrato, né? Tendo feito esse overnight com pouco carboidrato. Então, nessa sessão submáxima, você tem as adaptações, né, teóricas intracelulares ali. Após essa sessão de treino, consome bastante carboidrato, faz a sessão de treino à tarde de alta intensidade com bastante carbo, para de comer carbo, dorme pouco carbo e assim por diante. Então, basicamente, a sessão de alta intensidade, que é quando você precisa de carboidrato, você faz tendo carboidrato, com seus estoques de glicogênio altos. Essa própria sessão já vai depletar o seu glicogênio. Você vai dormir sem repor o carboidrato, então você vai passar a noite inteira com baixa quantidade de carboidrato. Vai treinar na manhã seguinte sem carboidrato, mas em baixa intensidade. Então, em teoria, você estar com pouco glicogênio não vai afetar as suas adaptações, a sua resposta ao treino. E depois você recupera de novo para treinar em alta intensidade e assim por diante. Exatamente. E isso funciona? Pô, funciona. Eles fizeram isso, claro, tem 2 estudos do mesmo grupo, um de 3 semanas e um de 1 semana apenas, né? E parece que tem sim uma melhora no desempenho, que de novo, é aquela mesma história quando a gente sempre fala de efeitos de suplementação nutricional e assim por diante. É um efeito pequeno, mas é um efeito significativo. Mas isso já é esperado, né? Qualquer intervenção nutricional já são sujeitos treinados. Para quem já está muito próximo do limite, vai ter um efeito pequeno. São atletas de elite, né? São ciclistas. Aí eles para ver o que aconteceu no desempenho, eles fazem aquela atividade contra-relógio, não time trial, né? E viram que os sujeitos que fizeram, na verdade foi um crossover, vou checar. Mas eles viram que quando o sujeito fazia, né, os sujeitos que faziam o Sleep Low, eles desempenhavam melhor do que aqueles que faziam o normal, né? Que é com bastante carboidrato, não high carb e assim por diante. E além disso, teve um resultado bastante interessante que eles mesmos não esperavam, que foi um aumento maior de uma perda maior de gordura corporal quando comparado ao outro grupo que eles não conseguem explicar. Eles não sabem por que aconteceu, mas aconteceu uma perdinha razoável. Eles estavam em condições isocalóricas? Tinha um déficit energético pequeno, mas para as duas condições.
né? E o grupo que fez esse Sleep Low perdeu ali 1 quilo de gordura, foi razoável, né? Ainda mais para atletas de elite, né? Que já estão numa condição física boa, né? Mas acho que o dado principal foi esse, com 1 semana houve uma melhora similar também. Então, né, num espaço bastante curto de tempo. Né? Então, claro, 1 estudo, 2, né, na verdade, no mesmo grupo, muito cuidado, né, em falar que isso talvez já ainda seja, a gente possa considerar isso como dados preliminares. Isso, exatamente. Ou né, um conhecimento ainda incipiente, preliminar, né, um único grupo de pesquisa. Isso, exatamente. Mas parece um resultado interessante, né, que traz consigo uma boa teoria por trás, né, e ao mesmo tempo meio que genial, né, porque eles tiveram, exatamente, eles tiveram uma sacada aí em cima, né, dessa teoria e o que se pode fazer na prática em relação a isso. Então, acho que é algo pra gente manter aí, né, acompanhar. Pra gente acompanhar. Tá certo. Obrigado, Fabi, pelos esclarecimentos. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreva no nosso canal para sempre receber as notificações de novos vídeos. Um abraço. Nossa.